UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 0 e nós vamos, nessa aula, conhecer um pouco da análise. Dentro da matemática pura, existem duas grandes ramificações, tá? Que são elas a álgebra e a análise. O nome da nossa disciplina é Introdução à Análise Real. Então, é claro que a análise real ela vai ser uma sub-área dessa análise, tá? Que já é uma ramificação da matemática pura, certo? Bom, então o que é a análise? A análise ela é o ramo da matemática que lida com conceitos introduzidos do cálculo diferencial integral. A análise surgiu da necessidade de promover formulações rigorosas às ideias intuitivas do cálculo, tá? Sendo hoje uma disciplina muito mais ampla, cujos tópicos são tratados em uma subdivisão chamada análise real, nesse nosso caso. Bom, mas como assim, né? A análise surgiu da necessidade de promover formulações rigorosas às ideias introduzidas do cálculo, tá? É porque é o seguinte, como que o cálculo surgiu, tá? O cálculo surgiu em meados do século XVII com dois grandes matemáticos, tá? Dois grandes cientistas aí da área de exatas, são Newton e Leibniz, tá? Newton, ele era inglês e Leibniz era alemão. Os dois começaram a desenvolver o cálculo meio que concomitantemente, tá? Então, Newton começou a desenvolver o cálculo na Inglaterra e Leibniz começou a desenvolver o cálculo na Alemanha. E um não sabia da existência do outro nesse desenvolvimento do cálculo, tá? Só depois que eles vieram saber disso. Bom, o cálculo nessa época ele começou a ser desenvolvido por esses dois grandes cientistas porque é o seguinte, nesse momento, né, meados do século XVII, a ciência exata, vamos dizer assim, ela precisava resolver muitos problemas. E aí, para resolver um problema, você precisa de uma ferramenta, né? E naquele momento não tinha as ferramentas necessárias para resolver os problemas daquela época. Então, precisava construir ferramentas, né? É claro, estamos falando aqui de ferramentas matemáticas, né? Então, precisava-se construir ferramentas matemáticas para resolver os problemas, tá, da matemática naquela época. E, como todo nascimento de uma grande teoria, ela começa sem rigor matemático, né? Então, quando você pega um livro hoje para ler de matemática, você percebe que o livro está muito bem escrito, né? Mas é claro que aquela teoria que você está lendo no livro, ela não foi nascida daquela maneira. Então, como toda ciência, ela nasce meio que nos rascunhos primeiro, sem rigor matemático, e depois, com o tempo, é que o rigor matemático vem para poder estabelecer melhor essa teoria, tá? Então, a análise, ela surgiu para estabelecer uma formalidade matemática do cálculo. O cálculo, então, ele surgiu no século XVII, como eu já disse, pelos dois grandes ícones aí da ciência, Newton e Leibniz, né? Como eles não sabiam que, a priori, um estava desenvolvendo a teoria juntamente com o outro, depois de um certo tempo eles ficaram sabendo disso, e surgiu até uma história interessante. No termo da literatura, é chamado de a disputa do cálculo. Existe uma história, para quem não sabe, bem interessante sobre essa questão do nascimento do cálculo, tá? Então, como Newton e Leibniz, a priori, não sabiam que o outro estava desenvolvendo o cálculo, e depois ficaram sabendo que o outro também estava desenvolvendo uma teoria muito parecida, acabou que nasceu uma certa disputa. Então, foi uma disputa mais renomada da história da ciência entre Newton e Leibniz, tá? E isso há mais ou menos 300 anos atrás, porque foi em meados do século XVII. Então, esse conflito ele visava determinar a prioridade da descoberta do cálculo, né? Ou seja, quem que começou, na verdade, a descobrir o cálculo? E Newton, ele até fez uma frase que dizia o seguinte: os segundos inventores não têm direitos, né? Então, é claro que talvez já querendo dar uma cutucada ali no Leibniz, dizendo que quem primeiro começou a desenvolver essa teoria foi ele, né? Como se ele fosse o dono inicial da teoria. Então a controvérsia ela se estendeu durante o início do século XVIII, perdurando por mais de uma década e continuando até o final das vidas dos dois, tá? De Newton e Leibniz. Eles e seus seguidores debatiam publicamente a autoria do cálculo, sendo que as atividades científicas de Leibniz em seus últimos anos foram grandemente influenciadas por essa disputa. Então, ele se sentiu meio que no final muito motivado por causa dessa disputa, né? E aí ele desenvolveu uma teoria bem interessante, bem sólida. Em 1711, o Leibniz ele foi acusado de plágio em um artigo publicado numa revista bem famosa de Londres, com ataques provenientes majoritariamente, é claro, daquelas pessoas que seguiam Newton, né? Então, os seguidores de Newton a priori fizeram essa denúncia, né, dizendo que Leibniz havia cometido plágio. E a disputa não apenas gerou uma discussão calorosa no meio científico dessa época, é claro, mas também refletiu a singularidade e as complexidades
desses dois grandes cientistas. A animosidade entre os seguidores de Newton e Leibniz perdurou mesmo depois que ambos morreram, né, para você ver o tanto que essa calorosa discussão se perdurou por tanto tempo. O confronto entre Newton e Leibniz é frequentemente citado como um dos mais notórios e longos conflitos da história da ciência, né? Então perceba que nesse início aí do desenvolvimento do cálculo, houve essa certa disputa entre os dois matemáticos, e não só entre eles, mas principalmente entre os seus seguidores. Até quando eles morreram, os seus seguidores ainda continuaram nessa discussão. Apesar dessa disputa, hoje é amplamente aceito que Newton e Leibniz desenvolveram o cálculo de maneira independente, tá? Então hoje não se considera que apenas um ou apenas o outro desenvolveram o cálculo. A ciência considera que os dois desenvolveram o cálculo de maneira concomitante. Newton desenvolveu as suas ideias lá em meados de 1666 e 1669. Mas ele foi publicar só muito tempo depois os trabalhos dele, enquanto que Leibniz fez as suas descobertas entre 1675 e 1676, publicando seus trabalhos entre 1684 e 1686, mais ou menos 2 anos aí. As versões do cálculo de Newton e Leibniz foram conceitualmente distintas, né? Com diferenças nos conceitos fundamentais, é claro, mas ambas construíram imensamente o avanço da matemática e da ciência. Então você concorda que, como os dois começaram a desenvolver uma teoria sem saber que o outro estava desenvolvendo, os conceitos e principalmente as notações eram bem diferentes. E aí, quando, bom tempo depois, foi estabelecido a teoria do cálculo, a literatura ela não quis definir apenas uma notação. Então, como os dois tinham total crédito em relação ao desenvolvimento da teoria, preferiu-se que levassem as notações dos dois. Então, quando vocês pegarem livros de cálculo, né? É claro que já estudaram alguns livros de cálculo na vida. Alguns livros adotam algumas notações e outros livros adotam outras notações, né? E por quê? Exatamente porque algumas notações vêm de Newton e outras notações vêm de Leibniz, beleza? Então essa que é essa grande história, assim, envolvendo o nascimento do cálculo. É até interessante, mas muitas pessoas não sabem dessa história. Então, continuando aqui, ó. Na matemática, existem outros tipos de análise. E o que os diferencia uma da outra é o objeto de estudo. Por exemplo, ó, no nosso caso aqui, análise real. Então, a análise real, ela lida com o corpo dos números reais, começando com a teoria dos conjuntos e funções. Dentro da teoria de funções, estuda-se toda a formulação matemática do cálculo, ou seja, limite, continuidade, derivada e integral. E claro, né, quando os dois matemáticos aí desenvolveram o cálculo, né, o cálculo não era tão rigoroso assim. Então, a análise real ela veio para dar rigor matemático às funções que saem de R e chegam em R, né? E aí, dentro do estudo dessas funções, você tem limite, continuidade, derivada e integral. Aquilo que você já estudou no cálculo. Tem também análise complexa. Como assim análise complexa, né? A análise complexa, ela lida com o corpo dos números complexos. Se aqui em cima você estudava a análise em cima do corpo dos números reais, na análise complexa você estuda a análise em cima do corpo dos números complexos. Dessa forma você estuda funções do tipo holomorfas, né? O que são funções holomorfas? São funções na qual o domínio é o corpo dos números complexos e o contradomínio também. Tem análise funcional também, ó. A análise funcional, ela se preocupa com o comportamento das funções. Dessa forma estuda os espaços de funções. Então imagina que você tem uma caixa e dentro dessa caixa você coloca todas as funções que você pode montar. Então esse novo conjunto agora é um conjunto de funções. E aí você pode fazer também uma análise funcional, ou seja, uma análise do conjunto na qual os elementos desse conjunto são funções. Então nesse caso você tem a análise funcional. Só que a análise funcional ela requer do matemático conceitos bem estabelecidos de álgebra linear e técnicas de topologia, tá? Essa técnica de topologia aqui, ó, a teoria de topologia se vê em cursos de mestrado e doutorado em matemática. Você tem também a análise numérica. A análise numérica ela compreende o estudo dos algoritmos e técnicas de cálculo numérico e suas implicações à matemática pura. Tá? Assim como você tem, por exemplo, o cálculo, né, aquele cálculo que você já estudou na faculdade, você tem também o cálculo numérico. Né? Alguns devem ter feito cálculo numérico. O cálculo numérico é aquele cálculo que ele trata de objetos matemáticos, né? Por exemplo, sistemas lineares que não têm solução exata. Tá? Se ela não tem solução exata, então pelo menos ela deve aceitar uma solução que seja bem próxima. E aí, como é uma solução apenas aproximada, você não consegue encontrar de uma maneira algébrica, né? Assim como você fazia lá no cálculo. Tá?
Então aqui na análise numérica, você precisa de um computador, montar algoritmo, para poder fazer iterações e conseguir chegar mais próximo da solução de um sistema que não tem solução exata. Então, no cálculo numérico, você tem a análise numérica. Bom, então no nosso caso, a análise real. Nós faremos aqui na disciplina uma introdução à análise real. Então, o que é a análise real? A análise real ela é uma das disciplinas fundamentais na matemática que se concentra no estudo rigoroso das propriedades dos números reais e das funções definidas sobre eles. A análise real ela é essencial para a compreensão profunda do comportamento das funções, tá? Limites, continuidade e diferenciação. Então, olha só, a análise real ela está muito preocupada com o estudo rigoroso do que acontece no conjunto dos números reais. É a forma como que você olha para ele, basicamente, né? A forma como que você olha para os números reais, né? Você, através da análise real, você vai olhar para o conjunto dos números reais com um olhar muito mais criterioso e rigoroso do ponto de vista da matemática. E, na consequência, você estuda também o comportamento das funções que sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais também. A análise real ela é geralmente dividida em tópicos como sequências e séries, que estuda as propriedades de sequências numéricas, e séries infinitas, investigando seus comportamentos e convergência ou divergência. É claro, não precisa se preocupar por enquanto com esses termos aqui, porque nós vamos estudar isso mais para frente. Outro tópico da análise real, limite e continuidade, né? Explora conceitos de limites e funções, continuidade, descontinuidade, bem como o teorema do valor intermediário. Diferenciação. Analisa a taxa de variação de funções e estuda os conceitos de derivadas e regras de diferenciação. Integração. Introduz o conceito de integral definida e explora a relação entre a diferenciação e a integração, por meio do teorema fundamental do cálculo. E o teorema do valor médio e aplicações. Examina, nesse caso, o teorema do valor médio e estabelece conexões entre a derivada e o comportamento de uma função dentro de um intervalo. Tá certo? Bom, então, isso é que é análise, né? Então, nós vimos a análise sendo, primeiramente, um grande braço da matemática pura e depois a análise real, que é a análise em cima do conjunto dos números reais. Assim como existe análise real, existem esses outros tipos de análise também, tá certo? E o que nós vamos nos concentrar aqui, introdução à análise real. Toda a nossa disciplina vai ser baseada em cima da análise real, ou seja, nós vamos fazer uma análise em cima do conjunto dos números reais, ok?